À medida que o homem, que o espírito evolui, à medida que ele caminha na evolução tanto intelectual quanto na evolução moral, ele vai adquirindo mais conhecimento, ele vai adquirindo novas formas de ser, de agir, de pensar, e isso naturalmente vai trazer para ele maior habilidade, maior condições para que ele tome menos decisões erradas, mas também vai trazer para ele maior responsabilidade sobre as decisões que ele vai tomar. Quanto mais a gente tem acesso à informação, quanto mais a gente se desenvolve intelectualmente, quanto mais a gente se desenvolve moralmente, mais responsáveis nós somos sobre as nossas atitudes. Bem diferente de uma criança, né, quando está no começo da sua formação, que não tem conhecimento nenhum, que não sabe muitas das coisas. Se você pedir para ela tomar decisões difíceis, muito possivelmente a chance dela tomar uma decisão errada é maior do que uma pessoa já mais vivida, já mais experienciada, né? Uma pessoa que já tem anos de bagagem, de experiência, tem a chance ou tem a oportunidade de tomar decisões mais assertivas. Quando nós falamos de inteligência, não existe absolutamente entrave nenhum no desenvolver da nossa inteligência. A possibilidade do desenvolvimento da nossa inteligência, ela é plena. Não existe nenhum tipo de embaraço, não existe nenhum tipo de bloqueio ou de dificuldade, a não ser pela própria limitação intelectual mesmo do espírito, que conforme mais vai se desenvolvendo, mais vai entendendo as coisas, de um jeito mais transparente, mais claro. Já o desenvolvimento moral, ele tem alguns empecilhos. Empecilhos esses que nós mesmos é que colocamos essas dificuldades, que são o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Atrapalham muito nesse desenvolvimento moral. O desenvolvimento intelectual já consegue se desenvolver com maior facilidade. Tá? Então vamos lá. A lei do progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Se instrui pela força das coisas. Naturalmente, nós somos criados simples e ignorantes. E naturalmente, a gente vem pela lei do progresso, pela lei da busca de um conforto, pela lei da busca de tecnologias, pela lei da busca de facilidades para a nossa vida, de remédios para a nossa saúde. Tudo isso vai proporcionando uma vida muito diferente do que era a vida lá no começo. Hoje a gente vive muito mais tempo. Há alguns anos atrás, há um pouco tempo atrás, morria-se de velhice com 40 anos de idade, com 45 anos de idade, né? Hoje a gente vive muito mais por conta do desenvolvimento de tecnologias, por conta do desenvolvimento na área da saúde, na área da biologia. A gente tem muito mais desenvolvida essa inteligência. E esse desenvolver da inteligência, ele acontece de uma forma natural, porque a gente vai buscar e a gente vai ser impulsionado pelas coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento dos carunchosos edifícios do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. O que ele está dizendo para nós é assim: nesse processo todo de desenvolver da nossa inteligência, da tecnologia e das coisas aqui, embutido em tudo isso, tem as revoluções morais. A gente passa por alguns períodos que parece que a humanidade está estacionária. A gente passa por algumas fases, quando a gente olha para o passado e fala assim, nossa, aquele período parece que a gente não evoluiu, parece que a gente não aprendeu. Depois teve um outro período que a gente teve um salto. Depois teve um outro período que a gente estacionou de novo e outro que a gente teve um salto. É que a gente precisa absorver as coisas. E a gente vivencia isso como espírito com um pouco mais de naturalidade, né? Porque a gente olha
com uma visão maior, com uma visão mais larga sobre tudo isso que a gente tem de experiência. E o fato que é o seguinte, quando essas revoluções, quando esse desenvolver da nossa inteligência ele acontece, ele permite que a gente enxergue as coisas também sobre um olhar mais dinâmico, sobre um olhar que a gente consegue mudar uma opinião antiga que a gente tinha sobre determinado assunto com mais facilidade, porque a nossa inteligência nos impulsiona a isso. Olha, eu não tinha acesso a tal informação e eu acreditava que era assim. A partir do momento que eu tive acesso à informação, eu compreendi aquilo com a minha inteligência, eu passo a ter uma visão diferente sobre aquele mesmo tema. E isso está muito relacionado à questão da nossa evolução moral. Então, o desenvolver da inteligência também nos ajuda nesse desenvolvimento das atitudes. Muitas vezes, essa revolução moral que ele trata, ela vai acontecer de período em período, justamente porque a gente precisa desse tempinho para absorver e depois de um novo tempo para poder transformar. Por quê? Porque as nossas aspirações, a nossa vivência, o mundo moderno, ele não tem como conviver com aquelas questões morais que nós tínhamos no nosso passado. Antigamente, nós acreditávamos e conduzíamos as coisas de uma determinada forma. E isso vai se atualizando, isso vai se modelizando. As nossas atitudes têm que ser diferentes. Olha a construção de sociedade que a gente está tendo hoje em dia, olha a mudança que a gente tem para os anos 80. Você quer ver a diferença? Fazia-se propaganda de incentivo ao cigarro. Hoje nós não vemos mais isso. Hoje ainda existe a propaganda de incentivo à bebida, que é uma coisa que deveria ser tratada muito rapidamente. Mas daqui a pouco isso vai deixar de existir também. A gente vai atualizando esses processos de aprendizado e de desenvolvimento intelectual, também vão proporcionando esse desenvolvimento moral do ser, do espírito. Tá? Há duas espécies de progresso que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, o progresso intelectual, tem recebido no correr dos séculos todos os incentivos. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. A gente estava estudando no grupo de quarta-feira exatamente isso, que tem um livro que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é de Leon Denis. E logo na introdução desse livro, ele chama a atenção para a gente de que nós preparamos muito a sociedade para as coisas do mundo. Nós nos debruçamos, nós nos dedicamos em ensinar a história, nós ensinamos a matemática, nós ensinamos as ciências. Tem lugar para cá, se vocês quiserem, você vai para cá para sentar. Nós ensinamos as matérias, né, que as crianças precisam aprender. Mas nós não aprendemos isso, seja em família, porque os pais estão muito preocupados com a educação do melhor colégio que o filho possa estudar, e às vezes faz um sacrifício, paga um colégio particular, tem toda aquela despesa, mas ainda está ensinando as coisas do mundo. E às vezes a gente não desenvolve as crianças para lidar com frustração, a gente não desenvolve as crianças para lidar com emoção, a gente não ensina as crianças sobre as coisas da vida. Elas aprendem as coisas da vida como nós aprendemos. Como que nós aprendemos as coisas da vida? Vivendo, passando pelas dificuldades. Não tivemos preparações, não tivemos um estímulo. Ninguém trabalha isso, né? Ninguém se preocupa em desenvolver uma criança, por exemplo, para a questão da frustração, de não ter, de não poder, de não conquistar. O amiguinho tem e ele não pode ter. Não, ele tem que se aceitar, porque não pode ter mesmo e pronto, né? E vai ter que aceitar dessa forma. A gente não prepara o espírito para as coisas desse mundo. A gente prepara a criança, a gente prepara o jovem, a gente prepara as pessoas para o trabalho, para executar funções e atividades que serão passageiras, que serão momentâneas. A gente se prepara um tempo bom da nossa vida para exercer uma função que é momentânea. E a gente não prepara o nosso espírito
com aquilo que ele mais precisa para a efetiva função da nossa existência aqui, que é o desenvolvimento do nosso espírito. Então, em termos de desenvolvimento intelectual, a sociedade moderna tem estimulado muito isso. Cada vez mais, com mais acesso, com mais informação. Olha a quantidade de informações que a gente tem hoje. Pensa numa pessoa que viveu na década de 50. Uma pessoa que viveu na década de 40, qual a informação que ela tinha? Quanto de informação que ela tinha? Hoje nós somos bombardeados por coisas boas e por coisas ruins. Muitas vezes nos detemos e perdemos o nosso tempo em cima das coisas ruins. Informações erradas, falsas, informações espetaculares, né? E não nos detemos naquilo que realmente importa. Será que se eu me dedicasse àquele tempo que realmente importa, e esse tempo que sobra, eu me dedicasse para o meu espírito, não seria mais importante, não seria mais interessante, não seria mais produtivo? Às vezes a gente está muito dedicado para a questão do desenvolvimento nosso aqui, do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento da nossa escola, da nossa faculdade, da nossa pós-graduação, do nosso mestrado, do nosso doutorado. E na questão moral, na questão do desenvolvimento moral, nós não estamos investindo. Nós não estamos repassando isso. Nós não estamos cuidando disso. E a nossa geração, tendo mais consciência disso, poderia fazer diferente com as que vêm por aí. Não deixar acontecer com eles como aconteceu até a gente. Mas, infelizmente, a gente acaba caindo numa rotina, acaba caindo num monte de atividade, num monte de coisa, e a gente não presta atenção. E a gente corre o risco de formar mais um monte de crianças sem esse contexto da formação moral. Inevitavelmente elas vão passar por muitas coisas que nós passamos, vão aprender da forma como nós aprendemos, vão lidar com as dificuldades do seu espírito da forma como nós lidamos até aqui. E a gente pode fazer isso diferente. Está nas nossas mãos fazer isso diferente. É isso que a espiritualidade está vindo trazer para nós. O desenvolvimento intelectual ele é muito importante para o profissional, para a vida daquela criança, para tudo que ela vai ter que vivenciar aqui. Se ela tiver que vivenciar. Porque se ela veio para ter uma experiência curta, talvez ele não exerça aquela profissão que eu sonhei para ele. Talvez ele não use aquele inglês que eu quis pagar para ele. Talvez ele não use aquele monte de coisa que eu quis dar para ele ou para ela e faltou aquilo que mais precisava. Eu não investi na questão espiritual. Eu não expliquei que o mundo não é isso aqui. Eu não atuei sobre esse outro lado. E isso é extremamente importante. Quem tem crianças, sejam filhos, sejam sobrinhos, sejam afilhados, sejam netos, o que for, a gente precisa ter essa preocupação e esse trabalho sobre as crianças. E não só sobre as crianças, sobre os adultos, porque ainda está em tempo, né? Para quem está muito dedicado no desenvolvimento da sua inteligência, fazendo pós-doutorado em algum tema, importante, legal, cuidar do desenvolvimento da inteligência. Mas como é que está a questão moral? Como é que está o desenvolvimento do seu comportamento íntimo, dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus sentimentos em relação ao próximo? Como é que está a sua resposta, o seu tratamento em relação àqueles que supostamente são menos desenvolvidos? Eu sempre brinco de dizer o seguinte: às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente liga a questão da vaidade muito à questão da aparência, né? E às vezes você encontra pessoas que não vão ter uma aparência toda arrumadinho, né? Mas às vezes no íntimo daquela pessoa, porque ele tem um curso tal, porque ele fez não sei o que lá, porque ele sabe falar 3 línguas, porque ele sabe disso ou daquele outro, ele se acha superior intelectualmente do que as outras pessoas.
ele se coloca numa posição de vaidade que não é física, que não é de aparência, mas que é uma posição de vaidade íntima e intelectual dele, de se achar numa condição, imagina, coitado da pessoa, não sabe nem interpretar aquilo que eu estou falando, ou não tem capacidade de entendimento que eu tenho, né, ou alguma coisa assim. Você vai ver a pessoa, às vezes, ela se apresenta de forma simples, mas também é uma pessoa orgulhosa, também é uma pessoa vaidosa, que daí não é exterior, aí é íntimo, né? Então precisa ter esse cuidado. Desenvolvimento moral precisa caminhar também. Mas vamos lá. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o processo e o progresso realizado. Na verdade, o atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios. A evolução é fruto de um tempo infinito. Outro ponto importante merecedor de destaque é que o progresso moral ou intelectual é sempre cumulativo. Então, quando a gente olha para as pessoas em diferentes posições, em diferentes condições, tanto do desenvolvimento intelectual quanto do desenvolvimento moral, a gente tem que lembrar que nós não somos isso aqui. Nós estamos isso aqui. Nós estamos nessa condição. Eu estou o Ricardo hoje, mas eu sou um espírito que tem uma experiência grande, de muito tempo. Como ele diz aqui, o espírito que traz experiência de milênios. Então eu venho desde a minha primeira existência, acumulando experiências que foram me proporcionando, às vezes, o desenvolvimento intelectual e, às vezes, o desenvolvimento moral. E isso não se perde, isso não se joga fora, isso se acumula. A gente falou na primeira aula desse ano, né, que todas as experiências, todas as vivências que a gente tem, acompanham a gente para sempre. Por isso, espíritos mais evoluídos, espíritos iluminados, espíritos puros, vêm no nosso auxílio, muitas vezes como tutores espirituais, como anjos de guarda, muitas vezes como espíritos que nos auxiliam no progresso da nossa humanidade, porque eles ainda carregam com eles toda a experiência da dificuldade que eles tiveram quando estavam na nossa condição. E vem interceder por nós, por saber o quanto é difícil estar aqui, na nossa condição. Essa inteligência e essa condição moral, ela vai se acumular. Ela não se perde, ninguém anda para trás. Nenhum espírito jamais regride. Nenhum espírito desaprende aquilo que aprendeu. A gente sempre acumula mais coisas. A gente sempre está ganhando novas informações. Se eu me dedicasse um pouquinho mais para isso, se eu conseguisse alguns passos nessa minha jornada, talvez a minha próxima fosse menos sofrida. Porque tudo aquilo que eu estou aprendendo aqui eu não vou perder. Tudo aquilo que eu estou experienciando nesse momento vai me acompanhar, vai estar comigo. Essa é uma forma de enxergar. Ou a outra forma de enxergar é assim, como eu sou um ser eterno, e o que eu estou aqui é o acúmulo de milênios, se eu fizer alguma coisa, vai ser muito pouco. Porque eu sou o acúmulo de uma experiência de milênios. Para eu mudar tudo que eu preciso mudar, eu vou precisar de mais alguns milênios. Então, deixa como está e vou aprendendo no fluxo. Né? Sem precisar me esforçar muito. O que der para absorver, deu. O que não der, em outra vida eu aprendo. É um outro jeito de lidar com isso. E essa, normalmente, tem sido a nossa escolha. Essa tem sido, normalmente, a nossa falha. A gente tem vindo e repetido várias vezes o mesmo erro. De cuidar exclusivamente das coisas daqui. E não cuidar, não desenvolver a questão moral. É inegável que a gente caminhou. É só a gente olhar para trás. Olha para a história do mundo e veja como o mundo era. Então a tendência é que a gente caminhe naturalmente para essa revolução moral que vem acontecendo, que é inegável, mas que tem muito para ser feito ainda. O progresso é principalmente resultado do esforço individual.
Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a sua própria felicidade. A gente ainda tem muito a questão do entendimento dessa felicidade. A gente ainda tem muito a questão de que eu mereço. Eu trabalhei uma semana inteira, eu trabalhei um mês inteiro, eu trabalhei um ano inteiro, e agora eu mereço me proporcionar tal gozo terreno, tal satisfação terrena, tal prazer terreno. A gente ainda está muito preso a isso. A gente se permite coisas que nós sabemos que não são boas para nós, como premiação por um esforço. A gente se faz isso. Isso depois contra a nossa inteligência. Mas aí não é questão de inteligência, aí é questão moral. Mas a gente se permite isso. Nós precisamos, ele fala aqui, é o esforço próprio. Você se dedicar para a sua evolução. Mas a espiritualidade respeita o tempo de cada um. Porque estamos, mais ou menos, estamos numa mesma sala, né? Mas nós temos condições evolutivas diferentes. Cada um no seu tempo, na sua velocidade, no seu comprometimento. Alguns vão avançar mais, outros nem tanto. Aquilo que nós estamos gastando muito tempo hoje, que são as coisas dessa vida, e gente, aqui eu não estou absolutamente falando que a gente não pode ser feliz, que a gente não pode ter alegrias aqui na Terra. O Evangelho nos fala que sim, que pode, né? A gente poderia ter uma palestra só sobre esse tema. Então não é proibido ser feliz aqui, não é? Mas aonde é que nós estamos colocando a nossa felicidade? Para onde é que nós vamos voltar? Aonde é que nós queremos ser efetivamente felizes? Cristo veio nos ensinar isso. A felicidade não é deste mundo. Dá para a gente ter uma distraçãozinha aqui ou ali, mas a gente não pode perder o foco, que é a nossa evolução. E aí nós precisamos sim estar dedicados nisso, e é esforço próprio, a evolução é individual, é de cada um. Muitas vezes a gente atrasa. Muitas vezes a gente não regride. A gente jamais vai regredir. Mas a gente pode atrasar. A gente pode ficar estacionário. A gente pode ficar parado no mesmo ponto, por um bom tempo, fazendo as mesmas escolhas. Então, a gente precisa ter essa consciência que a minha evolução depende das escolhas que eu vou fazer, da minha dedicação, do meu empenho em me transformar. E é plenamente possível. Olha o que nós fizemos até aqui. Olha para a história do mundo, éramos nós que estávamos lá. E olha para a história moderna, somos nós que estamos aqui. Olha o tanto que a gente caminhou. Como não é possível? É plenamente possível. E se a gente estiver prestando atenção nisso, é mais possível ainda. Focado principalmente nessa felicidade que não é a desse mundo. Olhando para essa vida como espírito. Não como um corpo que tem um espírito, mas como um espírito que está nesse corpo, de passagem. Aí eu vou entender a vida mais com uma amplitude maior. Vou entender que não é só esse momento que eu estou tendo aqui. Muitas vezes eu vou conseguir abrir mão daquelas coisas daqui. E aí eu começo a conquistar, e eu começo a dar alguns passos no sentido dessa evolução moral que a nossa lição de hoje está trazendo. Conforme a frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como aquele que se adianta
tem o mérito exclusivo do seu esforço. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, como a gente já disse. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. No entanto, o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Não podemos nos questionar, não podemos reclamar das dificuldades que nós vivenciamos. Lembra da nossa aula passada? Livre-arbítrio. Lembra da nossa aula retrasada? Causa e efeito. Nós não estamos fora da regra divina. Nós pertencemos a uma lei maior do universo, que não se adapta. Mas o meu Deus gosta muito de mim, e no meu caso ele vai abrir uma exceção. Sinto muito. O teu Deus é o mesmo Deus de todo mundo, e a lei dele vale para todos, sem negociação. Se eu estou optando por atrasar a minha marcha, se eu estou optando por me distrair no caminho, eu não posso reclamar que lá na frente eu teria que vivenciar alguma dificuldade decorrente das escolhas que eu estou fazendo agora. E eu não posso culpar esse Deus. Ah, por que Deus permitiu isso na minha vida? Simples e direto, lei de causa e efeito. Funciona para todo mundo. Não vai falhar comigo. Vai funcionar comigo também. E essa lei ela é tão maravilhosa que ela diz que se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que responder por isso. Mas ela é tão maravilhosa que essa mesma regra serve para as coisas boas. Que se eu fizer as coisas boas, se eu tomar as decisões corretas, eu também vou ter um mérito. Eu só preciso escolher. E a minha inteligência, o desenvolver da minha inteligência, me auxilia nisso. Porque eu posso não ser desenvolvido moralmente ainda. Mas quanto mais eu desenvolvo a minha inteligência, maior é a minha capacidade de entender as coisas, de alavancar esse processo, de compreender melhor o bem e o mal. E esse processo do desenvolver intelectual vai me auxiliar no meu desenvolvimento moral. E ele fala, lá na frente, quando nos tornarmos espíritos puros, as duas vão coincidir. O desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual eles vão se unir lá na frente. Então, a gente precisa ter essa forma de enxergar. A gente precisa buscar essa forma de viver. Prestando muita atenção naquilo que o Cristo vem nos dizer, naquilo que a doutrina vem trazer para nós. Toda essa informação que a gente está tendo acesso. Por que a gente está tendo acesso a tudo isso? Por que vem trazer esse tanto de coisa para nós? Porque nós, hoje, conseguimos nos desenvolver intelectualmente para poder ter a compreensão daquilo que a espiritualidade está trazendo nesse momento. É toda a verdade? Longe disso. Nós temos acesso apenas àquilo que nós temos capacidade de entendimento. Assim como foi no passado, tínhamos menos informação. Porque é o que nós tínhamos condições de compreender. E isso vem acontecendo dessa forma. E será sempre dessa forma. Adianta alguém explicar para nós uma coisa que nós não conseguimos entender? O que nós vamos fazer com isso? Vamos se perder, né? Vamos interpretar tudo errado. E vamos fazer as coisas como a gente acha que tem que ser. E existe alguma razão por esse aceleramento das informações que a gente vivencia nos últimos tempos em relação ao resto da história da humanidade? Cada vez mais nós vamos ter acesso a mais informação, tanto do ponto de vista do desenvolvimento aqui intelectual, do desenvolvimento material, né? Desenvolvimento da nossa ciência, desenvolvimento das coisas aqui do mundo, como acesso
as informações do plano astral. Porque quanto mais a gente recebe informação, mais a gente se desenvolve. Por mais que a gente tenha a capacidade de absorver uma pequena parte disso, isso nos acelera o nosso processo de desenvolvimento, o nosso processo de aprendizado, né? Então, a gente vem recebendo, e você pode pegar, na grande maioria das vezes, quando a gente pega as orientações do plano espiritual, que possam vir de autores diferentes, através de médiuns diferentes, na grande maioria das vezes, está direcionando para uma coisa só. Nós é que temos a dificuldade de capacidade de entendimento, né? A gente pega textos de Joana de Anjos através de Divaldo, que vão falar de mensagens que eu tenho em André Luiz através do Chico, que eu tenho através de Manuel Filomeno de Miranda, que eu tenho através de outros autores, que eu vou pegando essas mesmas informações e aquilo vai quase que nos... usar uma palavra ruim agora, né? Mas vai quase que nos adestrando, porque a gente tem muita dificuldade entre ler, compreender e tirar isso da nossa compreensão e passar para a nossa atitude. Então a gente precisa ser realmente bombardeado com muita informação. Um motivo específico pelo acelerar, acredito que seja a nossa condição de entendimento, né? A gente tem crescido, tem evoluído. De um tempo para cá, a gente vem também recebendo espíritos em condições maiores do que a nossa, né? Isso já aconteceu em outros momentos da vida na Terra, e agora a gente tem recebido espíritos que vêm de outros lugares, que vêm em condições de evolução muito maior do que a nossa, e esses espíritos mais avançados também vão proporcionar esse acelerar. No livro Transição Planetária, que é um livro que eu cito muito aqui, do Divaldo, no livro Transição Planetária ele explica certinho quem está vindo, da onde que está vindo, como que é o processo. Esses espíritos estão reencarnando aqui, né? Espíritos que tiveram acesso a mais informação. Lembra que eu contei lá no começo da nossa conversa? Eu tive acesso a muito mais informação. De repente eu chego num lugar onde as coisas ainda não estão desenvolvidas daquela forma. O que eu vou fazer com esse lugar? As pessoas que se afinizam com aquela ideia, com aquele projeto, com aquilo que é novidade para nós, para eles é o normal. E eles vão tentar impulsionar esse processo de evolução nosso. Esse é o objetivo deles. Quando você lê o livro diz claramente que é isso. São espíritos que possivelmente o planeta deles também passaram por uma transição, né, uma condição mais elevada, ou são espíritos missionários, que podem estar reencarnando aqui na Terra com um objetivo específico de nos auxiliar, de nos apoiar na nossa evolução moral. Porque a evolução, ela quando é trazida dessa forma, através desses espíritos, com a vivência, com as experiências deles, são espíritos que muito possivelmente daqui a um tempo não são espíritos importantes, né? Não são espíritos que nós vamos mencionar nomes importantes, são espíritos do cotidiano, são espíritos que vão estar dentro das comunidades, promovendo transformações, ensinando, contribuindo, transformando aquele grupo de pessoas, aquela comunidade, aquela experiência daquela turma, entendeu? Então, também impulsionado por isso, os espíritos mais inteligentes, mais evoluídos moralmente, que estão vindo reencarnar para cá para acelerar a gente. Por que alguém aceleraria a gente? Talvez seja a pergunta, né? Por que acelerar a gente? Seria por acaso porque o nosso passo está na velocidade e na expectativa que eles têm de nós, do nosso caminhar? Acredito que não, né? Acredito que a gente está precisando justamente desse impulso, porque a gente está meio calmo com os nossos passos, a gente está meio devagar com o nosso andar. A gente não está muito preocupado com isso. A nossa reforma, a nossa revolução moral está ficando pelo caminho, a gente está mais preocupado com outras coisas. E aí por isso que às vezes a gente precisa que alguém venha atrás da gente, coloque as duas mãos nas costas e vamos, meu filho, vamos andar, vamos caminhar, porque você precisa ir, né? Você precisa andar, você precisa progredir. E aí, muitas vezes, através desses exemplos, através dessas vivências, através dessa a questão da inteligência e tudo mais, desse desenvolver. Ok?
A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Essa encarnação, ela é necessária por quê? Para o nosso desenvolvimento intelectual, como ele diz, que a gente vai vir para cá e vai estudar as coisas daqui, a gente vai estudar as matérias que a gente tem que estudar, a gente vai desenvolver o nosso trabalho, a gente vai desenvolver a nossa inteligência. Mas também pela vivência que nós teremos. E ele fala, a vida social é o nosso grande dilema. A troca que nós realizamos é o nosso grande problema, é o nosso grande foco, é o nosso grande objetivo. Prestar atenção nessa vida social. Como eu estou levando essa vida social? De que forma eu estou conduzindo isso na minha vida? Não a vida social de ser popular na balada, né? Justamente o contrário. Às vezes eu estou tentando uma vida social de beber socialmente entre amigos, de sair para jogar um futebol com os amigos, ok, né? Estou tendo uma vida social nesse sentido, mas não é dessa vida social que ele está falando. Ele está falando que a questão moral, ela se dá pelo convívio social. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Pela atividade obrigatória aqui, ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si, da troca entre as pessoas, do comportamento, da atitude, da reação, de saber até que ponto eu estou exercendo a minha profissão e até que ponto eu estou levando vantagem, de saber estender a mão, de auxiliar quem não tem a mesma condição que a minha, de saber se relacionar e apoiar quem está com dificuldade emocional, psicológica, espiritual, de saber olhar para o outro e enxergar o outro de uma forma diferente. O objetivo da vivência social, nós estamos aqui encarnados e convivemos em sociedade para a gente experimentar. Para essa experiência. Ele diz assim, que nós também, é importante considerar também que o espírito progride igualmente na erraticidade. Erraticidade é quando nós não estamos aqui, quando nós estamos no plano espiritual, adquirindo conhecimentos especiais que não poderíamos obter aqui na Terra. Então nós vamos para lá e vamos adquirir esses conhecimentos. Mas aonde que nós vamos verificar se nós aprendemos ou não aquilo? Se nós absorvemos ou não aquilo que nós estudamos do lado de lá? Toda aquela informação que a gente recebeu lá. Aonde que a gente vai verificar? É aqui? E aonde aqui? É no convívio social? É no convívio da família? É recebendo aquele espírito importante para mim? Para a minha jornada? Qual que é o espírito que é o importante para mim na minha jornada? É aquele que é o mais difícil. É aquele que me provoca mais. É aquele que causa em mim o desconforto de eu ter que mudar, de eu ter que fazer alguma coisa. Aquele espírito é o importante para mim. E eu vou conviver em sociedade para isso, para experimentar esse meu aprendizado que eu tive no plano espiritual. Olhando apenas a humanidade atual, podemos concluir que uma só existência corporal seria insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. Vamos olhar apenas a sociedade atual, a humanidade que está encarnada hoje aqui na Terra. Se nós avaliarmos as pessoas que são muito melhor do que nós, e a gente sabe que tem gente muito melhor do que a gente observa isso nas pessoas do nosso convívio.
diário. E pessoas que são piores. Né? Ele fala, a gente olhando só para isso, eu levaria mais de uma vida. Eu levaria mais de uma vida para tentar ser tão bom quanto aquelas pessoas que são melhores do que eu. Levaria mais de um tempo. Porque talvez eu esteja tentando ser como aquela pessoa é durante a vida inteira e não estou conseguindo. Estou olhando para aquilo e estou dizendo, meu Deus, quanto mais eu faço, melhor eu fico sabendo que ela é. Parece que eu não consigo alcançar. Então uma vida é pouco tempo para isso. Ao mesmo tempo que uma vida é pouco para eu me livrar de todo aquele mal que ainda sobra em mim. Que eu estudo, me dedico, vou lá, vou no centro, tomo passo, frequento o grupo, faço e faço e faço e faço. Daqui a pouco acontece alguma coisinha que o monstro do Lago Ness sai de dentro do Ricardo. Né? Vira um Tiranossauro Rex, quer morder todo mundo, quer brigar com todo mundo, é uma loucura. 15 segundos depois, mergulha naquele mar sem fim, né? do arrependimento. Meu Deus, por que eu fiz isso? Olha tudo que eu joguei tudo fora. Como é que faz para se livrar? Se livrar é não ter mais essas reações. É ser do jeito diferente. É ser do jeito que a gente quer, que a gente está tentando ser. Né? Mas a gente ainda não é verdadeiramente, porque muitas vezes a gente dá uma escapulida. Né? Como é que faz para se livrar de tudo que há de sobrando de mal em mim? Ah, leva mais do que uma vida. Leva com certeza mais do que uma vida. Isso comparando só quem está encarnado. Se a gente for comparar com espíritos melhores, com espíritos superiores, talvez com alguns dos missionários que passaram pela Terra, aí fica mais longe. Como que seria possível eu chegar até lá? Mas eu tenho que chegar, porque eu fui criado para isso. Deus me fez para ser luz e te fez também para ser luz. Então nós vamos chegar nesse ponto. Agora, quanto tempo eu levo para chegar nesse ponto? É disso que a lição está falando. Cada um no seu tempo, cada um na sua jornada. Dá para esforçar um pouquinho mais? Dá. Dá para tentar ser um pouquinho mais disciplinado? Com certeza, tenho certeza absoluta que todo mundo pode ser um pouquinho mais disciplinado. Mas nós não daremos um salto na nossa evolução. Não tem como dar salto na evolução. Eu de uma existência para outra, eu me transformei num espírito puro. Eu só vou conseguir me transformar num espírito puro se eu vivenciar, se eu passar pelo aprendizado, se eu fizer as melhores escolhas. E para isso eu vou ter que passar por tudo que eu tiver que passar. Então não tem como eu saltar de uma condição para outra. Eu tenho que passar por ela, degrau a degrau, passo a passo. O simples bom senso repele a suposição que seria não somente a negação da justiça da bondade divina, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir o seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência, de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. A gente não tem como negar. A gente não, se isso não fosse possível, se nós tivéssemos apenas uma única oportunidade, como que nós poderíamos avaliar primeiro tanta diferença?
Segundo, a questão da justiça divina, das condições de vida que cada um tem, do que cada um é provocado, as vivências, as experiências que vocês passam aqui nessa terra. Tem gente com vida muito difícil e tem gente com vida não tão difícil assim. Aonde estaria a justiça de Deus? Como provar essa justiça? Através das sucessivas reencarnações, que Ele nos dá quantas a gente precisar. A gente é infinito. Nós somos para sempre. Entende? Nós nunca vamos acabar. Nós podemos gastar esse tempo todo nisso que a gente tem feito, ou a gente pode caminhar um pouco mais, equilibrar o nosso passo, a nossa jornada, o nosso aprendizado, para chegar efetivamente em alguma condição que a gente consiga fazer mais com os outros, dar menos trabalho para a espiritualidade e ajudar mais, ser mais produtivo. Mas a jornada é de cada um. A jornada, o passo a passo, é de cada um. E, gente, não são grandes transformações. Não é eu imaginar que eu vou sair daqui e vou me transformar num grande ser iluminado. Mas é eu começar a mudar as pequenas coisas na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina. As pequenas coisas é que vão me transformar. Essas pequenas coisas que eu deixo de fazer, pouco a pouco me transformam. Daqui a pouco aquilo não me faz mais falta. Daqui a pouco eu nem lembro mais como é que eu fazia. E eu já estou deixando de fazer coisas maiores. Porque aquilo está sendo incorporado em mim. Esse novo modus operandi, essa nova forma de viver, eu estou aprendendo, estou absorvendo e estou começando a colocar em prática. E daqui a pouco passos maiores que eu poderia dar já não são tão complicados. Mas é preciso começar pelos pequenos. Só para finalizar, ele vem dizer para nós que quando a gente tem essa experiência, essas várias experiências, a gente traz um cabedal de coisas. A gente traz um monte de coisas que a gente tem no nosso passado. A gente traz um monte de coisas que a gente fez, que a gente aprendeu, oportunidades que a gente teve, que a gente errou. Isso tudo vem, se faz presente. Isso tudo está com a gente, as tendências que a gente tem nessa vida. As tendências que a gente tem nessa vida. Mas a gente também traz com a gente um monte de coisa boa. Um monte de preparação que a gente teve. Um monte de coisa que a gente caminhou, que a gente fez, que a gente aprendeu. E como ele diz, a nossa inteligência, o nosso progresso moral é cumulativo. A gente não desaprende. Uma vez que a gente aprendeu, a gente traz para essa nova vida. A gente traz essa experiência para cá. Não é isso? E a pergunta que eu faço não é nem essa. É, o que eu estou jogando para a minha próxima vida? O que eu estou mandando para lá? O que eu estou pegando aqui, que eu estou colocando nas costas para levar para a minha próxima? Porque o que eu trouxe para essa eu não posso mudar. Posso lutar contra, posso me dedicar, posso tentar aprender, posso, de alguma forma, tentar resistir às minhas imperfeições. Mas se eu sei disso, se eu sei que é acumulativo, se eu sei que eu vou levar para as próximas, o que eu estou jogando para a próxima? O que eu estou preparando, que eu estou colocando na minha bagagem e mandando para mim mesmo para daqui não sei quanto tempo que eu vou encontrar? Vai chegar lá nos meus 14, 15 anos, do envelope lá para mim, com tudo aquilo que vem, aquele pacotão, né? O pack do Ricardo. E aí, o que eu pus ali dentro daquela caixa? Estou preparando isso? Ou estou levando essa vida aqui para ver o que vai acontecer? É disso que nós estamos falando. Nessa existência a gente está progredindo, né? Sim. Pode ocorrer na próxima encarnação, eu regredir em aspectos que na outra vida eu cresci? Existe essa... Explica para mim.
por exemplo, assim, nessa vida eu aprendi, como é que eu vou te dizer, tipo, melhorei em determinado aspecto. Então, tipo, isso foi cumulativo no meu espírito. Na minha próxima encarnação, alguma coisa vai acontecer para que eu não continue crescendo com isso, entendeu? Tipo, ou ela fica estagnada, ou possa regredir. Pode acontecer isso? Todo o seu planejamento existencial, ele é feito no sentido de te ajudar na tua progressão, te ajudar na sua evolução. Então a espiritualidade jamais vai programar alguma coisa para que você fique estacionado. Não, nessa existência vamos colocar ela ali paradinha, que é para ela dar um repouso, né? Vem aí, fica meio que em stand-by nessa vida, já que as outras últimas duas foram complicadas e a próxima também vai ser puxada, vai lá, dá uma descansada. Se fosse para descansar, a gente ficava no plano espiritual. A gente não tinha necessidade de vir para cá. A nossa existência aqui é planejada para impulsionar a gente, para acelerar o nosso desenvolvimento. Então, sempre eles vão partir do princípio das suas conquistas morais e intelectual, né? Moral e intelectual, e com base naquilo que você conquistou, naquilo que você se preparou e que você tem condições de vivenciar, o seu planejamento existencial vai ser feito nisso e com certeza com desafios para você, porque é ali onde você vai ser testado, né? Então, dificilmente você vai ter um planejamento dessa forma. Agora, por livre e espontânea vontade, pelo seu livre-arbítrio, você pode sim ter tido uma existência de boas escolhas, né? Apesar de que a espiritualidade fala que a gente não regride, mas as nossas existências estão muito próximas uma da outra. A gente, como eu disse, não dá grandes saltos, né? Então pode ser que numa próxima existência você, pelo livre-arbítrio, faça escolhas difíceis, escolhas ruins, dentro daquilo que você for testado, né? E aí você complica a sua existência. Então, mas regredir nunca. Você necessariamente, mesmo tendo uma existência difícil, terá aprendizado. Você vai passar pela existência difícil, no final desse processo, você vai revisar a sua existência, você vai revisar por que você tinha programado para vir para cá, o que você tinha que ter feito, o que você não fez. E aí você, vivenciando tudo isso, vendo tudo isso, você vai aprender, né, com essa experiência. E aí, normalmente, você dá mais um passo na sua evolução. Então, sempre de aprendizado, sempre caminhamos adiante. Ok? Devemos entender... Não. É possível reconhecer, mesmo numa criança, a soma de progresso que o espírito já alcançou. Basta observar as tendências instintivas e as ideias natas. Na verdade, as crianças refletem o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias natas são o resultado do progresso intelectual. Quando nós olhamos para as pessoas, sabe o que são as ideias natas? Aquilo que a pessoa traz com ela. Mas como é que a criança sabe daquele jeito? Né? Vou dar um exemplo. Como é que uma criança de 5 anos sabe sentar na frente de um piano e tocar um piano? É uma informação que ela trouxe, que ela carregou de outra vida. Uma tendência para a área de exatas, uma tendência para a área de biologia, uma tendência para a área de humanas, a afinidade, né, que ele tem, são ideias natas que esse espírito traz, que tem a ver com a sua inteligência. E no seu comportamento, no comportamento da criança, a gente já conhece e já consegue perceber também o progresso moral daquela criança, né? Quais são as dificuldades daquela criança ou daquele adulto? O que está pegando para você? Aonde é que o sapato está apertando para você? Ah, é ali? Então, ali é o seu problema. Se é ali que pega, esse é o problema que tem que ser tratado. Essa é a barreira que tem que ser vencida. Aquilo que mais te incomoda, aquele que mais te gera desconforto. É ali que você precisa trabalhar, né? Então, é dessa forma que a gente consegue perceber. Devemos entender que, na essência, não existem obstáculos ao progresso intelectual, conforme ensina a doutrina espírita. O mesmo, porém, não se dá com o progresso moral. O maior de todos os obstáculos para o progresso moral é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, assim como todas as demais imperfeições capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade, chegarão um dia ao seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude
espiritual. Nós conseguiremos alcançar essa plenitude espiritual quando nós deixarmos de prestar tanta atenção no eu. Quando você se comunica, quando você se relaciona, quando você troca com a espiritualidade, que muitas vezes vem nos orientar, esses espíritos que os livros da doutrina contam para nós, né, nas suas missões de ajuda, de auxílio, de orientação. Esses espíritos, eles chegaram numa condição de não se preocupar mais consigo mesmo. Um espírito de luz, ele não pensa que, poxa, tive uma existência inteira lutando e batalhando para me transformar no espírito de luz. Agora cheguei aqui no plano de luz, onde não existe o mal, onde só existe o amor, onde tudo é maravilhoso. Eu não tenho mais as necessidades físicas daquele alimento pesado, eu não tenho mais as necessidades emocionais, de sexo, de nada disso, eu não tenho mais nenhuma dessas imperfeições. Hoje eu estou pleno, cheguei numa condição sublime de espírito de luz. Então nada mais justo do que eu ficar sentado aqui agora descansando. O espírito não pensa isso. Um espírito que chegou numa condição de espírito puro, de espírito de luz, não existe mais o eu. Para ele existe uma humanidade. E ele quer ser útil, ele quer ajudar o Criador no limite dos seus esforços para que a humanidade caminhe, para que a humanidade evolua. Nós, nos nossos pequenos passos que nós damos, muitas vezes nós caminhamos milímetros na nossa evolução espiritual e muitas vezes nós já estamos considerando que nós sabemos mais do que o outro, que nós somos mais evoluídos do que o outro, que nós temos uma condição emocional melhor do que a do meu próximo. Um passinho desse tamanhozinho que eu dei. Estou querendo entender as coisas do universo, das galáxias, né? Dos extraterrestres. Estou querendo abordar o aspecto espiritual sobre prismas muito maiores do que a minha capacidade de entendimento. E não estou dando conta de não responder para aquela pessoa que me ofende. Não estou dando conta de ter um bom comportamento em casa, de não brigar com a minha esposa, de não brigar com o meu marido, de aceitar bem a minha sogra, né? Estou tendo dificuldades básicas e simples de relacionamento e estou querendo entender o universo. O que é isso? É a minha vaidade, é o meu orgulho. É eu querendo ser mais do que o outro. Eu sei que todo mundo evolui individualmente, mas eu quero chegar primeiro que ele, lá. Já estou errado na largada. Na largada eu já estou correndo para trás. E ele está indo para frente, possivelmente. E eu estou correndo na contramão. Porque se eu estou largando no meu desenvolvimento espiritual com o objetivo de ser mais que alguém, eu estou caminhando para trás. O orgulho e o egoísmo deixarão de existir. Conforme a gente for aprendendo, conforme a gente for vivendo as nossas experiências, a gente vai ver que isso é a coisa que mais nos atrapalha. Nós mesmos. A nossa vontade de estar acima e além dos outros. Esse é o nosso maior problema na nossa existência, ou nas nossas existências. Amém? Amém.